Bom, pessoal, só para a gente finalizar esse assunto quanto à aplicação da lei, essa lei é uma lei muito conceitual, né? Acho que vocês já viram um pouquinho no módulo 1, que ela traz um conceito da empresa pública, o conceito da sociedade de economia mista, e quando ela não dá o conceito, ela faz uma referência ao conceito. Então, só para finalizar aqui, para não ficar nada para trás, para termos trabalhado todo o artigo 1º da lei, no parágrafo 2º ela faz o seguinte: o disposto nos capítulos 1, 2, 3 dessa lei aplica-se inclusive à empresa pública dependente. E aí ela traz a definição do que é a empresa pública dependente, né? Que explore atividade econômica, ainda que a atividade econômica esteja sujeita ao regime de monopólio da União ou seja de prestação de serviço público. Então, o que é, segundo a lei, a empresa pública dependente? Ela vincula esse parágrafo 2º ao conceito disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, acho importante trazer isso para vocês. O que fala a Lei da Responsabilidade Fiscal? Artigo 2º. O que é uma empresa estatal dependente? É a empresa controlada que receba do ente controlador, aqui está estatal. Então, é a empresa controlada que receba do ente, está aqui, da estatal, né? No nosso caso, é a controladora, que recebe do ente controlador recursos financeiros para o pagamento de despesas com pessoal ou de custeio, em geral, ou de capital, excluídos, no último caso, aqueles provenientes de aumento de participação acionária. Ok? Então, a dependente, ela recebe, né, do ente controlador recursos financeiros para pagamento de despesas de pessoal e custeio em geral. A essa também se aplica o disposto no capítulo 1 e 2 do título 2 dessa lei. E o que fala mesmo o capítulo 1 e 2 do título 2? Vamos ver? Cadê? Capítulo 1 e 2 do título 2, licitação e contratos. Então, inclusive a empresa dependente se aplica as regras lá da licitação e contratos. Tipo assim, que fique bem claro, né? Acho que é esse o recado que a lei quis dar. Já disse que se aplica a todas as empresas públicas, sociedade de economia mista, a dependente, a subsidiária, controlada. Ainda reforça que o título 2, capítulo 1 e 2, licitação e contrato, falou que é licitação e contrato, embora empresa dependente, aplica-se a 13.303. Assim a gente fecha, tendo trabalhado todo o artigo 1º, parágrafo por parágrafo da Lei 13.303. Agora nós vamos passar para o próximo tópico do nosso assunto de hoje, que são as inovações. Nessa parte de inovações, o que eu vim trazer para vocês? Eu vim trazer um resumo geral. Nós já mostramos a estrutura da lei, que ela se divide em 3 títulos, já falamos o que está dentro de cada título. Vou fazer uma revisão aqui. O que está dentro de cada título? Já falamos por que essa lei foi criada, o contexto que ela foi criada. Falamos da previsão constitucional. Falamos da aplicabilidade, a quem que ela se aplica, que foi o artigo 1º. Então, nós trouxemos lá, né? Todos os seus parágrafos, vemos detalhadamente a quem se aplica e nos casos que não se aplica, por que não se aplica. E agora, antes de entrarmos em licitação, eu vou fazer um breve resumo para vocês. Eu acho que sempre que estudava para concurso, eu gostava muito de vir estudando e de repente dar uma parada e dar uma enxugada naquilo tudo que eu tinha visto. Inovações. O que essa lei trouxe de novo? O que vai cair lá na sua prova? E para você, jurisdicionado, o que mudou, o que vai mudar dentro da sua rotina, você que trabalha lá na sua estatal? Para isso, eu dividi, e agora eu peço a licença de vocês um pouquinho, porque eu não decorei isso tudo, então vou ter que dar uma lida aqui junto com vocês, nós vamos lendo aqui no slide. Eu dividi em blocos, né? As inovações. No que tange a dimensão, ao bloco moralidade e impessoalidade, que conforme eu tinha combinado com vocês, conforme eu tinha conversado com vocês, essa lei ela traz uma ótica de governança, compliance, transparência, né? Então, vamos lá. Por isso eu dividi em blocos: moralidade, impessoalidade, controle, transparência, governança e eficiência.
Dentro de moralidade e impessoalidade, o que a lei traz de novo, dentro dessa dimensão? Vedações para a escolha de membros para integrar o conselho de administração e cargos de diretoria. Então, ela traz lá, privilegia a experiência e formação técnica, obsta taxativamente indicações de cunho político e partidário, que era justamente o que acontecia, né? E o que nós acompanhamos aí, a série de problemas que isso trouxe, essas indicações de cunho político e partidário. Ela veda, faz uma série de vedações de integração de conselhos de administração, quem pode, quem não pode, e privilegia, dentro dessa dimensão aí, moralidade e impessoalidade, a experiência e formação técnica. Bom, aqui nós podemos lembrar o quê? Apesar de não ser o objeto, tá? Do nosso estudo hoje, eu só estou dando uma passada. A lei, nós vamos ver lá, quando for tratarmos desse assunto, o que ela traz? Ela traz, para você ser hoje indicado para um cargo de direção, por exemplo, numa estatal, você tem que ter idoneidade moral, você tem que ter uma formação profissional que te dê uma aptidão técnica para exercer aquele cargo. Existe uma série de condições temporais, por exemplo, o candidato, né? Ele tem que já estar trabalhando naquela área de atuação daquela estatal há pelo menos 10 anos, tem que ter ocupado pelo menos há 4 anos cargos de direção e de chefia. Então, uma série de requisitos que a lei traz visando a moralidade e a impessoalidade, principalmente a impessoalidade, quando ele obsta taxativamente indicações de cunho político e partidário. No aspecto de controle, importante para você, nosso jurisdicionado, né? Ele cria um efetivo sistema de controle interno. A lei privilegia o controle interno, né? Então, quando formos estudar, se eu não me engano, no módulo 4 sobre o controle, essa dimensão nós vamos estudar bem, né? Sobre essa composição, a atuação do controle interno, importância do controle interno e externo. Porque nós vamos ver lá, daqui a pouquinho, quando começar a licitação, que há uma série de novidades no processo licitatório, né? E que os órgãos de controle vão ter acesso. Por exemplo, a questão do orçamento. O orçamento, quando for, antes de fazer licitação, você faz um orçamento, né? Em alguns casos, na verdade, a regra vai ser que esse orçamento ele seja fechado. Entretanto, os órgãos de controle vão poder ter acesso. Mas nós vamos ver daqui a pouquinho lá em licitação sobre isso. Então, em controle, o que tem de novidade é esse avanço no sistema de controle interno. Com relação à transparência e governança, o que nós temos? Obrigatoriedade de divulgação de ações relevantes, e essa divulgação ocorre não só para os tribunais de contas, Ministério Público, órgãos de controle, para o próprio controle interno, mas como para a sociedade, essa obrigação de transparência. Relatórios, condutas e documentos elaborados para ampliar o acesso à informação. Isso é o que nos traz dentro de transparência e governança. E eficiência, inovações relativas ao processo licitatório e contratos. Nós vamos ver lá também dentro do tema licitação. Antes de adentrarmos em licitação, vou fazer um breve resumo aqui também. Inovações relativas ao processo licitatório e contratos. O que a lei nos trouxe de novidade dentro de licitação e contrato, resumidamente? Obrigação das estatais elaborarem um regulamento interno de licitação e contratos com conteúdo mínimo previsto em lei. Então, nós temos lá o que deve estar previsto nesse regulamento interno. Inversão de fases. Na verdade, a regra na 13.303 é que a habilitação seja num momento posterior, diferente da 8.666. Totalmente diferente, né? O que a 8.666 chamava de inversão, aqui é a regra. A regra, na 13.303, é que a habilitação seja feita no momento posterior. Primeiro eu vou abrir o preço, depois, em outro momento, eu vou abrir a habilitação. Nós vamos ver isso com calma daqui a pouco. Extinção de modalidade de licitação, modos de disputa aberto e fechado, principalmente o fechado. Remuneração do contratado vinculado ao desempenho contratual, regra de governança
básica, importantíssima, né? Nos ensinando aí a pensar um pouco fora da caixa, né? A gente tem aquela mentalidade de 8666, eu acho que a gente precisa começar, já passou da hora, né? De questionar esses aspectos, principalmente se observarmos sobre o campo da governança, das regras de governança. Regime de execução por contratação integrada e semi-integrada, obrigatoriedade de elaboração de matriz de risco nos casos de contratação de obras e serviços de engenharia, aumento de limites para a contratação direta e possibilidade de alteração desses valores pelo Conselho de Administração. Essa regra aqui é importante. Aumento de limites para a contratação direta e possibilidade de alteração desses valores pelo Conselho de Administração. Então nós temos lá, a gente tem que esquecer, abandonar um pouquinho as regras lá do 8666, né? Que a regra agora para nós aqui, enquanto se tratar de estatal, é outra. Lá nós temos na 8666 aquelas hipóteses de dispensa, inexigibilidade, nós temos os valores estabelecidos. Aqui nós também vamos ter, e a gente vai ver isso. Só que esses valores podem ser alterados pelo Conselho de Administração. Fica a dica. Novos critérios de julgamento, procedimentos auxiliares da licitação. Por fim, contratos. A lei determina que o regime jurídico a eles aplicado seja predominantemente o regime de direito privado. Então lembra daquelas regrinhas, né, que a administração possui, uma superioridade com relação ao contratado, as cláusulas exorbitantes lá do direito administrativo da 8666? Aqui não. Aqui nós vamos ver que o que a lei determina é que o regime jurídico a eles aplicado seja predominantemente o regime de direito privado. Então, na hora de contratar lá, certas prerrogativas que a administração tinha lá na 8666, aqui nas estatais, na 13.303, nós não vamos ter. Aqui a regra vai ser a do direito privado. Observação, consequência, desaparecimento das prerrogativas, tá aqui, exorbitantes da administração, incluindo a de alterar unilateralmente o contrato. Então, assim, a administração poderia antigamente, lá quando da regra da 8666, e ainda pode, dentro da regra da 8666, alterar unilateralmente o contrato. Aqui na lei das estatais, nós vamos ver que isso não vai ser possível de acontecer. Bom, então assim, nós demos uma passada nas inovações gerais da lei, sobre o aspecto de moralidade, impessoalidade, controle, transparência, governança e eficiência. E demos uma passada geral nas inovações relativas ao processo licitatório e aos contratos, né? Então, para quê? Qual o objetivo da gente fazer isso? Vocês entrarem agora em licitação, na parte de licitação da Lei 13.303, com essa visão essa passada de inovação. O que nós vamos encontrar de novidade por aí? Vamos lá? Licitação na Lei 13.303. Bom, a licitação, ela está prevista nos artigos 28 ao 84 da lei. Vamos lá. Artigo 22 lá, compete, mas aí não da lei, né? Da Constituição. Compete privativamente à União legislar sobre normas gerais de licitação em todas as modalidades para a administração pública direta, autárquica, fundacional da União, Estado, Distrito Federal e municípios, obedecidos ao artigo 37A, e para as empresas públicas e sociedades de economia mista, nos termos do artigo 173, parágrafo 1º, inciso 3. Ora, então vamos lá. O que nós temos aqui? A quem compete privativamente legislar sobre normas gerais de licitação e contratação? A União. E o que esse mesmo artigo nos fala? Que no caso da empresa pública e sociedade de economia mista, vai ser nos termos de quê? Do artigo 173, parágrafo 1º. E o que o artigo 173, parágrafo 1º nos fala mesmo? Que a lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública. Inciso 3, o que esse estatuto vai tratar? Licitação e contratos. Então, a 13.303, com relação à licitação, está aqui.
Temos uma União, que pode legislar sobre normas gerais de licitação, ok? Essa mesma União irá editar normas para as empresas públicas e sociedade de economia mista nos termos do artigo 173. O que fala o artigo 173? A lei estabelecerá o estatuto jurídico que tratará sobre as licitações e contratos. Que lei é essa? 13.303. Bom, vamos lá. Primeira pergunta. A natureza da atividade da empresa pública e da sociedade de economia mista interfere na aplicação da lei 13.303? Ou seja, o fato dela ser exploradora de atividade econômica ou ser prestadora de serviço interfere? Ela vai deixar de aplicar ou não a lei 13.303 por conta dessa diferenciação? Não. A lei já nos trouxe isso, já conversamos sobre isso. A lei se aplica tanto para as prestadoras de serviço como para as exploradoras de atividade econômica. A Lei 8666 ainda é aplicada para as empresas públicas e sociedade de economia mista? Não. A 13.303, ela traz o regramento próprio. Quando que ela... O que ficou da 8666 que vai ser aplicado? Bom, o que ficou fora parte das disposições penais do 8666. O restante, modalidade, tipo, procedimento, nada daquilo. Nada daquilo? Nada daquilo. A 13.303, ela traz o disciplinamento próprio para as nossas estatais. A modalidade de pregão, a Lei 10.520, pode ser aplicado pelas empresas públicas e sociedade de economia mista? Não só pode, como deve ser aplicada. A regra é que nas compras relativas ao pregão, quando for objeto da 10.520, que a lei continue sendo aplicada. As regras de contratação da microempresa e pequena empresa, previstas na Lei Complementar 123, aplique-se à empresa pública e sociedade de economia mista? Sim. Mas eu vou deixar esse ponto aqui para o nosso especialista em Lei Complementar 123, que é o Gustavo. Ele vai tratar esse ponto especificamente com vocês, vai abrir aí uns 10 minutos para explicar esse ponto para vocês. Bom, resumindo, a empresa pública e a sociedade de economia mista não utilizam mais as modalidades de licitação previstas na Lei 8666, utilizando-se agora dos procedimentos previstos na Lei das Estatais, ok? Ok. Temos diferença entre prestador de serviço e explorador de atividade econômica? Não, não temos. Nos casos de aquisição de bens e serviços comuns, a empresa pública e a sociedade de economia mista deverá adotar preferencialmente o pregão. Então, para o pregão, não mudou. Aquilo que trata de aquisição de bens e serviços comum, continua aplicando a lei do pregão.